Estão conseguindo ver a aula aí, meus amigos? Pessoal que está em casa? Acho que está para ver. Então, beleza. Agora a gente entra em outra classe de compostos, terminando aquilo que a gente já tinha estudado. Agora a gente pega os antibióticos, né? Para finalizar os temas da farmacologia. Os fármacos que são muito utilizados no dia a dia, nos hospitais, no dia a dia também das pessoas, né? Utilizados em casa. A gente vai falar um pouco dos micro-organismos em si, para depois entrar nas classes de antibióticos, né? Inibidores da parede celular, inibidores da síntese de DNA microbiano, etc. Então, como resumo, eu coloquei para vocês qual que é a importância aí de escolher o medicamento antimicrobiano correto. Então, a gente vê que tem várias classes disponíveis no mercado e, geralmente, um desses antibióticos é prescrito, em detrimento de outros, né? Existem alguns fatores que determinam essa escolha. E o principal deles é a identificação do micro-organismo infectante. Para nós, na farmácia, que estamos mais envolvidos com as análises clínicas, esse é um passo que deveria ser fundamental para cada paciente que tem queixas, que apresenta sinais de infecção. Seria necessário identificar quais os micro-organismos. Vocês já devem, se estagiaram ou se trabalham no hospital, já devem ter visto, né, a coleta de material, de muco, para que se escolha o antimicrobiano. Por quê? A partir desse muco será feita a cultura das bactérias ali presentes. E tem uma particularidade que é interessante: antes de começar o tratamento antimicrobiano, é que essa amostra deve ser recolhida, porque depois do início do tratamento, pode ser que o antibiótico já comece a funcionar e aí não se tenha uma quantidade significativa de bactérias nas amostras biológicas, tá? Encontrar o micro-organismo infectante é essencial porque vários micro-organismos possuem resistência. Então, em ambiente hospitalar, podem ser encontradas bactérias que são resistentes a diversas classes de antibióticos. E aí é necessário, talvez, que se faça um tratamento conjunto, usando 2 ou mais antibióticos, né? A gente chama isso de sinergismo antibacteriano. Quando eu estava na minha pós-graduação, eu fiz um trabalho de sinergismo de um antibiótico com extrato de uma planta. Então, a gente colocava as bactérias para crescer num meio de cultura e expunha essas bactérias apenas ao antibiótico. E aí elas conseguiam crescer. Quando eu juntava também o extrato, aquela concentração de antibiótico que sozinha permitia o crescimento microbiano, já não conseguia mais, a bactéria já não conseguia mais se dar bem com a presença do extrato. Porque enquanto o antibiótico está tentando quebrar a resistência bacteriana de um jeito, o extrato atuava de outras maneiras, impedindo que ela se multiplicasse. Então, o tratamento conjunto é muito comum. A gente tem um exemplo aí que é bem prevalente, que é a amoxicilina com clavulanato de potássio. Vocês já ouviram falar, né? O clavulanato não é um outro antibiótico. Ele simplesmente impede um mecanismo de resistência bacteriana, que é a produção de uma enzima que degrada os derivados da penicilina. Então, a gente viu na bioquímica lá atrás, DNA, RNA, síntese proteica. As bactérias também fazem proteínas, né? E entre elas, uma das proteínas que pode causar resistência são as beta-lactamases, enzimas bacterianas que degradam a estrutura química das penicilinas. E aí o clavulanato inibe essa enzima. Por isso que essa associação trouxe a amoxicilina de volta para o mercado. Já era um fármaco cujas bactérias tinham ampla resistência. Um dos mecanismos em que as bactérias transmitem essa resistência é chamado de plasmídio. Então, aquela bactéria que está lá,
no meio recebe a influência de um derivado da penicilina, ela pode pegar uma parte do DNA dela que está relacionado com a produção da beta-lactamase, enrolar esse DNA e deixar no ambiente. O DNA ele é muito estável, ele sobrevive por bastante tempo. Então, uma outra bactéria que chega ali, encontra esse pedaço de DNA, incorpora esse DNA no seu DNA e aí começa a produzir as beta-lactamases também. Então, essa resistência bacteriana é muito difícil de se combater. É por isso que os antibióticos hoje são muito mais controlados do que antigamente. É mais difícil você comprar, é só por meio de receita. Existem antibióticos que são utilizados apenas em ambiente hospitalar. Tudo para quê? Para evitar a resistência bacteriana, o desenvolvimento dessa resistência. Tá? E quais são os princípios do tratamento antimicrobiano? Muitas vezes o tratamento ele é totalmente empírico. Não dá tempo de fazer o cultivo bacteriano para depois chegar e escolher o antibiótico adequado. Então, o paciente pode estar em situação crítica e aí alguns antibióticos já são selecionados para dar início ao tratamento, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, na questão do infarto. Quando existe uma suspeita de infarto, o paciente já começa o tratamento com anticoagulantes, antes mesmo de que se dosem as enzimas que caracterizam o infarto agudo do miocárdio. A gente viu isso já na farmacologia. Existe a escolha do antimicrobiano a partir do cultivo das bactérias, como comentei com vocês. Existe uma diferença entre esses fármacos que eles podem atuar de forma a interromper o crescimento bacteriano ou então matar essas bactérias propriamente ditas. A maioria dos fármacos que não é utilizado em ambiente hospitalar são bacteriostáticos. Então, quem que é o verdadeiro responsável por eliminar aquela infecção de garganta, aquela infecção de urina? É o medicamento que está sendo administrado, o antibiótico, amoxicilina com clavulanato, etc.? Não. O principal responsável pela eliminação dessas bactérias é o nosso sistema imune. Sem ele, só o medicamento bacteriostático não seria capaz de atuar. Então, a gente precisa de um sistema imune competente para fazer com que a infecção cesse. E os fármacos bactericidas geralmente são empregados em pacientes que estão em situação crítica, né? Muito provavelmente no ambiente hospitalar. Tudo depende também do local de infecção. A gente viu lá no começo as questões da farmacocinética. Imagina que você tem uma infecção na pele ou nos olhos. É muito difícil que um fármaco por via oral se perfunda no seu corpo inteiro até chegar na superfície da sua pele. Tem pouca vascularização. Os olhos também, eles são irrigados, mas pouco medicamento pode chegar aos olhos, né? Então, existem formas farmacêuticas que estão relacionadas com o local de infecção. Então, se a infecção é nos olhos, colírio, aumenta a biodisponibilidade de medicamento nesse local. Se eu tenho uma infecção na pele, tem, por exemplo, a rifocina ou rifampicina, que é um antibiótico em spray, né? Então, isso é o que faz com que o local de infecção seja importante para a escolha do medicamento, sobretudo da forma farmacêutica. Outra questão que interfere na escolha do medicamento são as características do paciente. Se o paciente está imunodeprimido, se o paciente tem insuficiência hepática, se o paciente tem alguma insuficiência renal. A insuficiência hepática e renal estão relacionadas com a forma de eliminação do fármaco. Então, se ele tem insuficiência hepática, será escolhido um medicamento que provavelmente é eliminado pelos rins. Se ele tem insuficiência renal, dá-se preferência ao medicamento que é eliminado pelo fígado, né? E isso tudo está na bula do profissional que eu apresentei para vocês ao longo da disciplina. Então, lá na bula do profissional, você consegue encontrar essas informações. Então, digamos que você encontra um paciente lá que está tomando medicamento X e ele tem essas condições características. Você pode encontrar na bula do profissional se esse medicamento é adequado para ele. Na bula do profissional, a gente tem a farmacocinética e a farmacodinâmica descritas, né? E os próprios micro-organismos, como a gente veio do lado, ó, esporos bacterianos, cocos, diplococos, bactérias flageladas, streptococos, estafilococos, vibriões, bacilos, espirilos, onde esses micro-organismos estão,
Se eles estiverem dentro de outras células do nosso próprio corpo, o combate já é mais difícil, né? Como acontece com alguns micro-organismos, aqueles relacionados com a lepra, eles ficam dentro das células do nosso próprio corpo. Então, elas vão apodrecendo, a pessoa vai perdendo membros, né? Como é que você pergunta para uma pessoa que tem lepra e ela te indica a direção? Ela fala, siga meu dedo, e aponta e o dedo vai embora, né? Enfim, esses micro-organismos têm aspectos característicos. Um deles, que é o mais perigoso, é a produção de biofilme. O biofilme impede que o micro-organismo entre em contato com esses micro-organismos. Então, se ele tiver lá nas cavidades auriculares do coração produzindo biofilme, não vai ser possível de eliminar esse micro-organismo. Nem o sistema imune chega, nem os antibióticos chegam. Então, essas bactérias que causam a miocardite, elas são bem perigosas também. E aí fica difícil, muito difícil, o tratamento, né? Esse tratamento se baseia em quê? É importante que a farmacologia venha depois da bioquímica justamente por isso. Todo micro-organismo tem características proteicas distintas dos demais, né? Únicas para cada classe. E as diferenças bioquímicas que existem entre uma bactéria e as células do nosso corpo é que são o alvo da ação desses medicamentos. Então, existem proteínas que estão presentes apenas nessas bactérias e não em nós. Quando a gente faz um fármaco que é direcionado para aquela proteína, então, ela não atua nas nossas células, só atua na célula bacteriana. Os fármacos antimicrobianos são eficazes no tratamento das infecções, pois são seletivamente tóxicos. Existe toxicidade para nós em relação a esses fármacos? Sim. A gente não aguenta doses muito altas. Só que na dose tolerável para nós, ela é muito prejudicial para o micro-organismo. É por isso que eles são utilizados. E é por isso que a gente não deve estimular a resistência microbiana. Por quê? Com a resistência, a dose para matar aquele micro-organismo tem que aumentar. E aí ela se aproxima da dose tóxica para nós. Esse que é o problema. Eles têm capacidade de lesar ou matar os micro-organismos invasores sem prejudicar as células do hospedeiro. Essa é o princípio, né, do tratamento antimicrobiano. Na maioria das situações, a toxicidade seletiva é relativa em vez de absoluta, exigindo que a concentração do fármaco seja cuidadosamente controlada para atingir o micro-organismo enquanto ainda está sendo tolerada pelo hospedeiro. Então, na penicilina, por exemplo, daria para matar qualquer bactéria? Sim, só que a dose administrada seria prejudicial para nós mesmos, né? Então, eu elenquei todos esses fatores que estão relacionados com a escolha de medicamento, né? A identificação, a suscetibilidade desse micro-organismo com relação ao fármaco e do próprio organismo com relação ao fármaco também, o organismo do hospedeiro, né? Local de infecção, fatores do paciente, segurança do fármaco e também o custo do tratamento, né? Ele também impacta na escolha desse medicamento. E vocês devem ter visto isso nas disciplinas que estão mais relacionadas com as questões políticas, né, da saúde. Entretanto, alguns pacientes precisam do tratamento empírico, que é a administração imediata do fármaco, antes da identificação bacteriana e dos testes de suscetibilidade. Como é que é feita, então, a identificação do micro-organismo infectante? A caracterização do micro-organismo é decisiva para selecionar o fármaco apropriado, mas lembrando que muitas vezes o tratamento terá que ser empírico, né? Mas, se a gente avaliar rapidamente a natureza desse micro-organismo, a gente já consegue fazer distinções. E aqui eu coloquei isso para explicar para vocês por que o pessoal lá vai colher o fluido biológico, o líquido, né? E o que é a coloração de Gram. Vocês já ouviram falar da coloração de Gram? Gram positivo, Gram negativo, né? Uma avaliação rápida da natureza do patógeno, então, às vezes pode ser feita com base nessa coloração de Gram, que é particularmente útil na identificação da presença e das características morfológicas do micro-organismo nos líquidos orgânicos, que, em geral, são estéreis. Então, se você pega o líquido cefalorraquidiano, líquor, ele tem que ser estéril. Se tiver algum micro-organismo ali, já existem problemas, né? E a coloração de Gram auxilia bastante por causa das diferenças bioquímicas entre Gram positivos e Gram negativos. Essas diferenças fazem com que se direcione também a utilização de antibióticos para cada uma dessas classes de bactérias. E aí, com frequência, é necessário cultivar esse micro-organismo
para chegar a um diagnóstico conclusivo e determinar a suscetibilidade aos antimicrobianos. A gente tem, por exemplo, agar dentro do laboratório de análises clínicas, que é o agar-sangue. Ele é feito com sangue para cultivar micro-organismos presentes no sangue e aí tentar identificar que micro-organismo é esse, né? Então, é essencial obter uma amostra desse micro-organismo antes de iniciar o tratamento. Eu não sei se isso é feito com frequência em hospitais. Quem trabalha poderia me dizer mais especificamente, né? Mas eu acho que o tratamento empírico ele é até levado a cabo mais frequentemente do que deveria. Essas são as principais características que diferenciam as bactérias gram-positivas das gram-negativas. As gram-positivas, elas têm em volta da sua membrana plasmática, aqui em azul, ó, são os fosfolipídios de membrana, que a gente viu lá na bioquímica, né? É essa membrana interna aqui microbiana, e essa parte externa é uma parede celular de peptídeo glicano. É como se fosse um polímero, né? E essa parede aqui é única na gram-positiva. E ela tem uma membrana, então, e uma parede de peptídeo glicano. Na bactéria gram-negativa, isso é diferente. Ela tem duas membranas plasmáticas e uma parede interna mais fina de peptídeo glicano. Essa diferença anatômica é que faz com que, durante a coloração, as gram-positivas fiquem roxinhas e as gram-negativas fiquem rosas, como a gente pode ver aqui na figura. Porque na hora que eu coloco o corante em contato com essa bactéria, o corante entra nas duas, as duas ficam roxas. Aí eu coloco o etanol na lâmina que tem essas bactérias, como a parede de peptidoglicano é muito grande aqui na gram-positiva, o corante roxo que está ali dentro não sai mais dela. Na gram-negativa, como ela tem essas duas membranas, o corante nem chega a entrar no citoplasma da bactéria, ele fica estacionado aqui entre as duas membranas plasmáticas. Então, o etanol vai e solubiliza esse corante para o lado de fora. Aí ela fica rosa, tá? Então, essa é a principal diferença aí entre as gram-positivas e gram-negativas, que é o fato que permite que haja essa coloração. E o simples teste de gram já identifica que existem antimicrobianos específicos para cada uma delas. Em geral, as gram-negativas são as mais perigosas, né? Porque elas têm mais mecanismos de resistência bacteriana. Aí eu coloquei também a figura próxima do real, né? Obtida por micrografias eletrônicas de transmissão, e o aspecto real dessas duas bactérias, né? A gente vê que a gram-positiva tem essa parede de peptidoglicano íntegra, e a gram-negativa, na membrana externa, ainda tem o que a gente chama de LPS. São lipopolissacarídeos, e esses lipopolissacarídeos é que geralmente engatilham a resposta imune no hospedeiro, tá? Mais uma vez, né, o exemplo aqui dessas bactérias, olha, a gram-positiva com essa camada de peptidoglicano bem grande, e a gram-negativa com a dupla membrana plasmática. Aqui, nessa dupla membrana plasmática, pode existir diversos mecanismos, inclusive de bombeamento de antimicrobianos que entram nas células, são enviados para o lado de fora. Então, as gram-negativas são um pouco mais agressivas, tá? E aqui o método em que é feita essa coloração. Então, quando os funcionários do laboratório de análises clínicas forem recolher esse material, eles vão levar isso para o laboratório, vão fazer um esfregaço, vão fixar pelo calor na lâmina de vidro, depois vão fazer a microscopia a partir da coloração de gram, né? E aí verificam, né, essa foto que a gente vê aqui, ó, as bactérias gram-positivas em roxo e as gram-negativas em rosa. Então, se eu tenho essas duas bactérias, por exemplo, eu já vou precisar de um outro antimicrobiano que seja de amplo espectro, para combater as duas, entenderam? Essa que é a questão. Então, a identificação ocorre por essas etapas aí, a visualização microscópica direta, pode ser feito cultivo e identificação. Eu também possuo a alternativa de detectar antígenos microbianos. Então, numa análise de sangue, existem técnicas que identificam a presença de pedaços daquela bactéria no sangue. O LPS, por exemplo, que eu falei para vocês, que está lá na membrana exterior da gram-negativa, ele pode ser encontrado também no sangue do paciente. Só que são técnicas mais refinadas, né?
que eu posso fazer? Assim como o COVID, o teste de PCR, que já ficou bem famoso, talvez algum de vocês tenha feito, né? Eu posso detectar o RNA ou o DNA microbiano também naquela amostra de fluido. Então, eu recolho o muco do paciente, faço um teste de RNA ou DNA. Então, eu extraio o DNA ou extraio o RNA dessa amostra de muco e faço o mesmo teste de identificação do COVID. Eu uso primers, que são específicos para a multiplicação de um RNA de uma bactéria específica, ou de um DNA de uma bactéria específica que eu estou procurando naquela amostra. Só ele será, então, multiplicado. Depois eu uso o CyberGreen para se anelar entre essas cadeias de RNA ou DNA que se multiplicaram, gero fluorescência, bum, eureka, tenho o meu micro-organismo ali presente e tenho certeza que é ele, porque só o DNA dele se multiplicaria naquele teste, né? E também eu posso detectar as respostas imunes do hospedeiro contra aquela bactéria. Do mesmo jeito que a gente faz aquele teste rápido do COVID, né, com a amostra de sangue, e o antibiótico contra o anticorpo contra o COVID, caso esteja presente, ele é detectado, né, e causa uma reação colorimétrica ali. Existem kits também para detecção de anticorpos contra as mais variadas bactérias presentes e infectantes da nossa população. De outra forma, seria inviável diferenciar se uma cultura negativa é devido à ausência de micro-organismos ou se é resultado dos efeitos antimicrobianos. Então, é por isso que a gente tem que colher a amostra antes de iniciar o tratamento com o antibacteriano, né? A identificação definitiva do micro-organismo infectante pode exigir outras técnicas, como a gente comentou aí, e é um passo que eu acho que muitas vezes fica negligenciado, né? O tratamento empírico. De modo ideal, o fármaco antimicrobiano usado para tratar infecções deve ser selecionado depois da identificação do micro-organismo e do estabelecimento de sua sensibilidade aos fármacos. Então, o ideal é que, quando o paciente chega com sinais e sintomas de uma infecção microbiana, seja na urina, seja no pulmão, qualquer dos órgãos, ele faça o cultivo daquele micro-organismo para identificar qual a suscetibilidade daquele micro-organismo aos fármacos existentes, né, aos antibióticos. Mas, se ele chegar lá numa forma crítica, ele precisa iniciar o tratamento empiricamente. Quando é que começa esse tratamento empírico, né? Pacientes agudamente doentes com infecção de origem desconhecida, como um paciente neutropênico. O que é um neutropênico? Neutropenia é a queda do número de neutrófilos. Neutrófilos são as células brancas, glóbulos brancos, né? Células imunes responsáveis pela fagocitose dos invasores. Então, se o paciente está num quadro clínico de problemas no sistema imune, né? Ele está imunoincompetente, ele geralmente vai começar o tratamento empírico naquele momento. Então, se ele está neutropênico, ele está predisposto a infecções devido à redução dos neutrófilos. Ou um paciente com meningite, que é a inflamação aguda das membranas que cobrem o cérebro e a medula espinhal, por exemplo, exigem também tratamento imediato. Se possível, o tratamento deve ser iniciado após a obtenção de amostras para análise laboratorial. Então, enquanto começou o tratamento ali, o ideal é colher uma amostra antes. Que aí, o tratamento começou, beleza, a gente garante que os riscos diminuíram, mas a gente continua fazendo a cultura para quando esse resultado sair, a gente poder se preparar melhor para o que está ali presente, né? E isso deveria ser o ideal, né, de todos esses pacientes que chegam ao hospital. A escolha do fármaco na ausência de informações sobre a suscetibilidade é influenciada pelo local de infecção e pela anamnese. Então, as características que levaram o paciente até ali, né, e o histórico dele, é que vão também guiar o prescritor a escolher esse antibiótico, né? Inicialmente, pode ser indicado um fármaco de amplo espectro quando o micro-organismo é desconhecido ou se é provável que haja infecções polimicrobianas. Então, existem antibióticos que a gente vai ver que são mais específicos e outros que abarcam várias classes de micro-organismos que eu vou mostrar para vocês. Geralmente, no tratamento empírico, são escolhidos esses fármacos de amplo espectro.
a escolha dos fármacos também pode ser orientada pela associação conhecida de micro-organismos particulares em um dado ambiente clínico. Se há suspeita de uma infecção hospitalar, geralmente as equipes de saúde já estão acostumadas a lidar com essas infecções, né? Isso já está dentro da prática clínica, então já existe também um tratamento adequado. E aí existem algumas características, por exemplo, é improvável que cocos gram-positivos no líquido cérebro-espinhal de uma criança recém-nascida sejam os Streptococcus pneumoniae, mas é provável que sejam os Streptococcus agalactiae, porque esse tipo de micro-organismo é encontrado em diversos casos de meningite em crianças, né? É um estreptococo do grupo B, que são sensíveis a benzilpenicilina, o benzetacil. Alguém que já tomou benzetacil? É bom? Dói bastante, né? Então, no caso, na criança, a meningite seria tratada, então, com benzetacil. E já num paciente adulto, é mais provável que cocos gram-positivos no líquido cérebro-espinhal de paciente de 40 anos sejam os Streptococcus pneumoniae em vez dos Streptococcus agalactiae. Esse micro-organismo é muitas vezes resistente à benzilpenicilina, então a benzilpenicilina já não funcionaria tão bem, e em geral requer o uso de uma dosagem alta de cefalosporina de terceira geração, como a ceftriaxona ou a vancomicina. Então, esse é um pequeno exemplo para vocês aí, relacionado com a seleção desse micro-organismo. E aqui também empiricamente, né? Porque é provável. Pode ser que uma criança tenha uma meningite com Streptococcus pneumoniae também, né? É por isso que é importante o cultivo. Como que o farmacêutico lá e os técnicos do laboratório de análises clínicas vão fazer a determinação da suscetibilidade antimicrobiana de micro-organismos infecciosos? Coloquei só esse esqueminha para vocês, só para mostrar que isso existe, né? Então, o micro-organismo ele é cultivado em tubos de ensaio, por exemplo, contendo diferentes concentrações do antimicrobiano. E aí, ao colocar esse micro-organismo lá, eu verifico o crescimento dele de acordo com aquelas concentrações. Essa concentração me dá uma base para que eu possa calcular a dose de carga que será usada no paciente. Porque aí na corrente sanguínea dele, eu vou querer uma concentração semelhante a essa, que foi capaz de inibir o micro-organismo in vitro. Então, essa é uma etapa importante também do tratamento, né? Que pode fazer a diferença aí no sucesso desse tratamento. E aí, como havia comentado para vocês, existem essas duas classes, né, de fármacos, os bacteriostáticos e os bactericidas. Os antimicrobianos, então, classificados dessa forma, bacteriostáticos, inibem o crescimento e a multiplicação da bactéria. Então, ele só vai lá e interrompe o crescimento dela. Quem é que elimina essa bactéria, então? O sistema imune. E assim, ao limitar esse crescimento, ele limita também o agravamento da infecção, enquanto o sistema imune ataca, mobiliza e elimina os patógenos. Se o fármaco é removido antes que o sistema imune tenha eliminado os micro-organismos, pode permanecer o número viável de micro-organismos para iniciar um segundo ciclo de infecção. Então, essa é a briga com os nossos pacientes, né, de fazer com que eles façam o tratamento antimicrobiano até o final. Por isso, essa é a razão. Que o sistema imune pode não ter dado conta de ter eliminado todo mundo ainda, e aí se o paciente para de tomar o bacteriostático, essas bactérias começam a se multiplicar novamente. Podem se espalhar pelo corpo, podem se alojar no coração, podem se alojar no cérebro, etc, etc, etc. Dentro dessa parte do sistema imune, é importante também que a gente tenha uma noção que ele não serve simplesmente para nos proteger de bactérias e vírus. Ele está aqui presente porque a gente se alimenta todo dia. Então, a todo momento, se o alimento chega, bate lá no intestino, lá tem mais células microbianas do que o total de células do nosso corpo. E elas se multiplicam. E elas podem extravasar para a circulação. Então, o sistema imune sempre está controlando essa galera. A gente tem uma microbiota residente já na pele, nos olhos, na boca, etc. O sistema imune fica controlando essa galera também, o tempo todo. E aí, quando você administra um antibiótico para um caso específico de infecção, o sistema imune está lá ocupado, tentando eliminar esses invasores.
Se você não faz o tratamento até o final, não deu tempo, o sistema imune que fica ali atribulado com todos os órgãos do corpo, tentando segurar o crescimento microbiano, pode ser que essas bactérias voltem, né? E causem problemas ainda maiores. Já os fármacos bactericidas matam a bactéria nas concentrações séricas do fármaco alcançadas no paciente. Devido à sua ação antimicrobiana mais agressiva, os bactericidas são, em geral, de escolha no paciente gravemente enfermo e imunocomprometido. Então, geralmente, os bactericidas eles são utilizados em situações mais drásticas, em que o paciente não consegue ter um sistema imune competente. Aqui nesse gráfico, mostro para vocês o efeito dos fármacos bacteriostáticos ou bactericidas no crescimento in vitro de bactérias. Então, como é que esses fármacos se comportam lá dentro do tubo de ensaio, né, com essas bactérias? Em preto aqui, a gente tem o controle sem fármacos. Então, o número de bactérias viáveis aumenta em relação ao tempo. Quando eu utilizo um bacteriostático, como o cloranfenicol, que está aqui em azul, essas bactérias param de se multiplicar. E aí ficam num nível constante. E é isso que permite que o sistema imune vá reduzindo o número de bactérias presentes na infecção. Já quando eu uso um bactericida, como a penicilina, esse número cai. Então, é por isso também que a penicilina é bastante utilizada nessas situações graves, né? Por tratar-se de um bactericida, auxiliando o sistema imune. O local de infecção no tratamento também é algo que influencia, porque, como nós vimos lá na farmacocinética, a barreira hematoencefálica, principalmente para as infecções da meninge, ela atrapalha a chegada de fármacos no sistema nervoso central, né? Níveis adequados de um antimicrobiano devem alcançar o local da infecção para a eliminação eficaz do micro-organismo invasor. E aí, com essa barreira hematoencefálica, como é que fica a chegada de medicamentos, de fármacos, lá no local de ação? Capilares com variados graus de permeabilidade levam os fármacos aos tecidos corporais. Barreiras naturais para a distribuição dos fármacos são criadas pelas estruturas dos capilares de certos tecidos, como próstata, testículos, humor vítreo do olho e sistema nervoso central. Então, nesses locais do corpo, existem barreiras naturais que impedem a chegada dos fármacos. É por isso que tem formas farmacêuticas específicas para os olhos, para a pele, etc. De significado particular são os capilares do cérebro, que ajudam a criar e manter a barreira hematoencefálica. Então, todas as artérias e todas as veias que entram no sistema nervoso central são protegidas por membranas para que seja selecionado o que entra no sistema nervoso central. Nem tudo pode passar para o sistema nervoso central, né? Do sangue para o sistema nervoso central. E isso acontece também com esses fármacos antimicrobianos. Essa barreira é formada por uma única camada de células endoteliais fundidas por junções estreitadas, que impedem a passagem de praticamente todas as moléculas do sangue ao cérebro. O que o fármaco precisa ter para passar por essa barreira? Ele tem que ser lipofílico, ou ser muito pequeno, como o etanol, por exemplo. O etanol passa dessa barreira. A gente viu nas drogas de abuso lá os solventes orgânicos que compõem o lança-perfume, a acetona, éter, também são moléculas pequenas, passam na barreira. E os antimicrobianos, caso sejam lipofílicos, também passam a barreira. Tá? A penetração e a concentração de um antibacteriano, então, são particularmente influenciadas pelos fatores a seguir. Lipossolubilidade do fármaco. É algo que a gente já discutiu bastante também, né, em relação à farmacocinética lá no começo. Os fármacos lipossolúveis, como cloranfenicol e metronidazol, têm uma penetração significativa no sistema nervoso central. Ao passo que os beta-lactâmicos, que são os derivados da penicilina, né, são ionizados no pH fisiológico e têm baixa solubilidade em lipídios. Então, o primeiro exemplo que eu coloquei para vocês, quando a gente discutiu pH lá na bioquímica, era que os fármacos ácidos são melhores absorvidos em pH ácido, estomacal. Os fármacos básicos são melhor absorvidos no intestino, porque é um pH básico. O fármaco ácido em meio ácido, ele não está ionizado, então ele não tem carga, então ele atravessa melhor a membrana.
O fármaco básico lá no intestino, ele também não está ionizado, ele não tem carga, atravessa melhor a membrana. As penicilinas no pH fisiológico, pH do sangue, 7,4 mais ou menos, elas estão carregadas. E aí elas não atravessam as membranas facilmente. Então, elas não são lipofílicas no pH fisiológico. Por isso que elas não atravessam a barreira hematoencefálica. Então, em infecções como a meningite, em que o cérebro está inflamado, existe uma particularidade que é o mau funcionamento dessa barreira hematoencefálica. E aí, a permeabilidade da barreira aumenta. Alguns antimicrobianos beta-lactâmicos podem, então, entrar no líquido cerebroespinhal em quantidade terapêutica quando as meninges estão inflamadas. Então, se o problema não é meningite, os beta-lactâmicos não atravessam essa barreira. Mas se o paciente estiver com meningite, pode ser que a permeabilidade dessa membrana esteja aumentada e o fármaco consiga chegar no local de ação. A massa molecular do fármaco também desempenha um importante papel na chegada desse fármaco até o seu local de ação. Composto com baixa massa molecular tem maior capacidade de atravessar essa barreira. E compostos com massa molecular elevada, como a vancomicina, penetram escassamente, mesmo na presença de inflamações das meninges. Ligação do fármaco às proteínas plasmáticas, a gente já conversou bastante sobre isso também. Uma taxa elevada de ligação do fármaco às proteínas plasmáticas limita a entrada desse fármaco no líquido cerebroespinhal e limita a difusão desse fármaco para todos os órgãos também, porque se ele ficar ligado às proteínas plasmáticas, a albumina, que é a principal delas, ele não vai se perfundir para os órgãos e para os tecidos, ele vai ficar ali circulando no sangue ligado à albumina. Então, essa afinidade muito alta faz com que o fármaco não esteja biodisponível nos tecidos. Tá? E, então, é a quantidade de fármaco livre não ligado no soro e não a quantidade total de fármaco presente, que é importante para entrar no líquido cerebroespinhal. Então, se eu dou uma dose muito grande de um medicamento, só que ele tem uma afinidade muito grande pelas proteínas plasmáticas, ele mesmo assim não vai estar biodisponível. E no que diz respeito à entrada no líquido cerebroespinhal, né, atravessar a barreira hematoencefálica, isso é um fator importante. Então, se ele tiver uma grande afinidade pelas proteínas plasmáticas, a biodisponibilidade não será muito grande. As características do paciente aí, a respeito, né, do sistema imune, rins, fígado, circulação e também idade do paciente, na mulher, gestação e amamentação, afetam a escolha do antimicrobiano também. E aí eu elenquei para vocês especificamente cada um desses quadros, né, resumidamente aí. Sistema imune, a eliminação dos micro-organismos infectantes do organismo depende de um sistema imune intacto e o sistema de defesa do hospedeiro precisa, ao final, eliminar os micro-organismos invasores. Então, o principal fator que garante o sucesso do tratamento é o funcionamento do sistema imune, né? A gente viu lá nos fármacos bacteriostáticos que ele é o responsável por matar esses invasores, não o fármaco em si. Já nos fármacos bactericidas, ocorre a morte desses micro-organismos, mas o sistema imune também desempenha um papel importante nesse auxílio, né? Quais são os fatores que afetam o sistema imune nos nossos pacientes? Alcoolismo, diabetes, infecção com vírus, HIV, né? Porque ele afeta justamente as células brancas do sistema imune, né? Subnutrição, doenças autoimunes, gestação ou idade avançada afetam a imunocompetência do paciente, assim como os imunossupressores. Então, pacientes transplantados precisam de imunossupressores, né? Então, eu mostrei para vocês já também, não me lembro quando, mas acho que sim, a foto de uma medula óssea de um idoso, em que aquelas células que deveriam estar ali se multiplicando para se tornarem posteriormente células do sistema imune, são substituídas por gordura. É por isso que os idosos não são tão imunocompetentes quanto nós jovens, né? Quanto vocês jovens, principalmente. As crianças ainda têm um sistema imune em formação, então isso traz também algumas limitações para o sistema imune das crianças, né? E não é para você decorar isso aqui tudo que eu estou falando, não. O que eu quero é que
Quando você se depara com um paciente desse, você tem a capacidade de raciocinar da seguinte forma: olha, esse paciente é idoso, então pode ser que ele não tenha um sistema imune competente que auxilie o medicamento no tratamento. Ó, nós estamos tratando de uma criança, então ela tem também limitações do sistema imune. Será que ela se alimenta direito? Onde que ela mora? Qual é o acesso que ela tem à alimentação? Será que ela está subnutrida? Se ela estiver subnutrida, como é que ela terá proteínas plasmáticas no nível adequado para transportar esse medicamento lá do fígado até os tecidos em que esse medicamento tem que agir, né? O fármaco tem que interagir com o seu receptor endógeno. Então, esses fatores que eu coloquei para vocês aí vão fazer parte, posteriormente, do seu raciocínio clínico. E quanto mais você praticar isso no dia a dia, mais afiado você fica, tá? Então, pode ser que um paciente desses tenha problemas renais, e é por isso que o medicamento não está funcionando. Pode ser que ele tenha tido uma diarreia, por exemplo, durante o tratamento com antimicrobiano, e aí isso fez com que o medicamento não ficasse por tempo suficiente no intestino, ali por alguns dias, e aí não teve uma concentração ideal de fármaco presente no sangue, que é a concentração bactericida necessária para matar os micro-organismos, e é por isso que o tratamento deu errado, etc. Então, essa é a questão aqui, para que vocês tenham essas ferramentas para interpretar esses resultados posteriormente. Disfunção renal também afeta a farmacocinética, né? O mau funcionamento renal pode causar o acúmulo de certos antimicrobianos. O ajuste da dosagem nesses pacientes que têm problemas renais previne o acúmulo do fármaco e também os efeitos adversos. Os fármacos antimicrobianos causam efeitos adversos típicos porque, lembra que eu comentei que a gente tem uma microbiota intestinal? Eles matam essa microbiota também. E aí é muito provável que esse paciente tenha diarreia. E aí é muito provável que esse paciente com diarreia, ao utilizar os outros medicamentos, os outros dias por via oral, tenha problemas com a dose de medicamento no sangue. Vocês já ouviram falar que existe uma interação medicamentosa entre antimicrobianos e anticoncepcionais? Já, né? Porque isso é algo também que os nossos pacientes não sabem. Então, a mulher que está usando anticoncepcionais tem uma infecção de urina, aí passa a usar um antimicrobiano. E aí ela engravida. Olha, por quê? Ninguém me falou nada. Então, sempre é importante lembrar isso para as pacientes, né? Porque os anticoncepcionais passam por uma recirculação enterohepática, que eu já mostrei para vocês também lá atrás, que a gente estava falando de farmacocinética, e participa dessa recirculação enterohepática, participam dessa recirculação os micro-organismos da microbiota intestinal. Se o antibiótico mata esses micro-organismos, eu não tenho mais essa recirculação atuando como deveria, como programado pelo fabricante do anticoncepcional. E aí ocorre o risco da redução desse anticoncepcional na concentração plasmática, o aumento da chance de engravidar. Tá? Então, isso é importante se lembrar no que diz respeito aí aos antimicrobianos e seus efeitos adversos. Voltando aqui no caso da disfunção renal, os níveis de creatinina no soro são usados com frequência como índice da função renal, para ajuste de regime do fármaco. No entanto, o monitoramento direto desses níveis de alguns antimicrobianos, como vancomicina e aminoglicosídeos, é preferível para identificar os valores máximos e ou mínimos para prevenir potenciais toxicidades. Nas bulas dos fármacos, comumente, a gente tem as recomendações de doseamento de fármacos no plasma, o que eu nunca vi acontecer. Então, a dose é meio que estabelecida a olho, né? Está funcionando, não está, aumenta, diminui. Fármacos como a digoxina, por exemplo, a gente já comentou sobre ela durante a disciplina, cujo limite terapêutico é muito próximo do limite tóxico, elas deveriam ser monitoradas no plasma. Não falar assim, olha, toma um, se você toma um durante uma semana, se você não melhorar, toma 1,5. Está errado. Que a dose tóxica é muito próxima da dose terapêutica, é um cardiotônico a digoxina, né? Então, o paciente começa a espumar no canto da boca, é sinal de uma superdosagem, porque esse medicamento, quando estimula lá os receptores alfa do coração,
tem os receptores semelhantes nas glândulas salivares, e aí isso estimula a salivação. Você já viu quando um cachorro fica muito bravo, ele saliva também? É a adrenalina influenciando os dois receptores. Então, vancomicina e aminoglicosídeos podem ser dosados no plasma para garantir uma maior segurança para o paciente. E, no que diz respeito aos idosos e ao comportamento do rim, o número de néfrons funcionais diminui com a idade. A gente viu esses néfrons quando estava trabalhando os antihipertensivos, lá no começo do ano, né? E são as unidades filtrantes dos rins. Então, nos pacientes idosos, há uma vulnerabilidade maior ao acúmulo de fármacos que deveriam ser eliminados pelos rins. Então, os tratamentos antimicrobianos em pacientes idosos requerem essa atenção quanto à toxicidade, quanto ao comportamento da microbiota intestinal, principalmente. Porque essa microbiota intestinal é necessária para a digestão. Se isso prejudicar também a digestão, o paciente vai acabar ficando imunocomprometido, etc. Disfunções hepáticas. Os antimicrobianos se concentram ou são eliminados pelo fígado, exemplo aí da eritromicina e da doxiciclina, devem ser usados com cautela ao tratar pacientes com disfunção hepática. E pode ocorrer também, nos pacientes, a má perfusão, é a diminuição da circulação para determinada área anatômica, como membros inferiores em um diabético, reduz a quantidade de antimicrobiano que alcança tal área e torna a infecção difícil de combater. Certamente vocês já viram que pacientes diabéticos têm um risco de perder membros, né, membros inferiores, membros das extremidades, devido à má perfusão do sangue naquelas condições clínicas. A mesma coisa acontece nesses pacientes quanto ao tratamento antimicrobiano. Se o sangue não chega, o fármaco não chega. E aí, a má perfusão se torna um problema. O paciente, por exemplo, tem hipertensão. O que a hipertensão vai provocar? Né? Um maior fluxo sanguíneo na circulação. Então, a biodisponibilidade desse fármaco talvez seja maior. Isso pode promover um acúmulo maior de fármaco no organismo, levando também à toxicidade. Né? Então, são questões que não estão descritas muitas vezes nas bulas, mas você vai ter que pensar por si lá na frente o que pode estar acontecendo com aquele paciente. Por exemplo, eu tenho um primo que está no hospital agora. Ele teve pancreatite, infecção urinária e um extravasamento venoso no cérebro, que a gente não sabe o que é. Nessa hora, você vai ficar imaginando, gente, o que pode ser isso? O que pode ser que aconteceu? Existe alguma correlação entre todas essas coisas? E aí você vai fazendo esse exercício de se lembrar da bioquímica, o que pode estar acontecendo, etc, etc, etc. Tá? E esses fatores que a gente comentou na aula hoje interferem nesse tratamento, então, com antimicrobianos. A idade. Os processos de eliminação renal hepática são mal desenvolvidos em recém-nascidos, tornando os neonatos particularmente vulneráveis aos efeitos tóxicos de cloranfenicol e das sulfonamidas. Então, a idade influencia na toxicidade dos fármacos antimicrobianos, tá? Não precisa decorar que é cloranfenicol, que é sulfonamidas, não. Eu quero que você interiorize que a idade interfere no efeito dos antimicrobianos. Crianças jovens não devem ser tratadas com tetraciclinas ou quinolonas, as quais afetam o crescimento ósseo. Então, veja que interessante. Tetraciclinas e quinolonas afetam o crescimento ósseo de crianças. É algo que você não julgaria a princípio, né? Se é antibiótico, vai fazer bem? Não, afeta o crescimento ósseo e as articulações, respectivamente aí, né? As tetraciclinas e as quinolonas. Os idosos podem ter uma redução de função renal hepática, que pode alterar a farmacocinética de certos antimicrobianos. E a gestante? Se tem um trem que é difícil, é escolher um tratamento medicamentoso para gestantes, né, e mulheres durante o período de lactação. Muitos antimicrobianos atravessam, então, a placenta e chegam ao lactente por meio do leite materno. E a gente tem alguns exemplos aí, mas geralmente isso fica a cargo do prescritor, né?
em relação à escolha desses medicamentos aí, porque podem causar efeitos prejudiciais nas crianças. E os fatores de risco para micro-organismos resistentes a vários fármacos. Se a infecção é provocada por um desses micro-organismos que tem multiresistência, aí a coisa fica difícil, tá? Existem patógenos que são resistentes à penicilina, sulfonamidas, a ciclofosfamida, a diversas classes de antimicrobianos. E aí o bicho pega. Esses patógenos multiresistentes, quando causam infecção, eles necessitam de uma cobertura antibiótica mais ampla ao iniciar o tratamento empírico. Fatores de risco comum para essas infecções de micro-organismos multiresistentes incluem o tratamento antimicrobiano nos 90 dias precedentes, hospitalização por mais de 2 dias nos 90 dias precedentes, hospitalização recorrente por mais de 5 dias. Por quê? Geralmente, esses micro-organismos multiresistentes, eles estão presentes no ambiente hospitalar. São bactérias que foram tratadas nos hospedeiros, né, com vários antimicrobianos, adquiriram resistência, podem ter adquirido resistência por meio dos plasmídeos, que permanecem nos pacientes, né? E aí sobreviveram e ficam ali no ambiente esperando a chance de infectar algum outro paciente que esteja imunocomprometido, por exemplo. Então, quanto mais o paciente se interna, quanto mais ele faz tratamentos antimicrobianos, maior a chance de que ele se infecte por uma bactéria multiresistente. Tá? Os pacientes que fazem tratamento com imunossupressores também estão mais suscetíveis a esse tipo de infecção. Então, beleza. Falamos aí de aspectos gerais relacionados com os antimicrobianos, né, as características desses medicamentos. Agora a gente vai um pouco para os micro-organismos. Quem são esses micro-organismos, né? Isso aqui não é para você decorar também, é só para que você tenha tido contato com isso, para quando ouvir falar, por exemplo, de uma espiroqueta, você não fique imaginando, o que é isso que esse pessoal está comentando aqui na equipe multidisciplinar de saúde, tá? Existe uma organização para essas bactérias aí, e eu preferi organizar assim, nesses 8 grupos, né, para que você consiga se localizar no que diz respeito à utilização dos antibióticos, tá? Então, aí nos grupos A, B, C e D, tem no grupo A micro-organismos importantes na medicina, né? Então, quais são os principais grupos aí? Ó? São os cocos gram-negativos, bacilos gram-positivos, né? Cocos gram-positivos, bacilos gram-positivos, cocos gram-negativos, bastonetes gram-negativos, micro-organismos anaeróbios, ou seja, que não precisam de ar para sobreviver, né? Espiroquetas, micoplasma, clamídia e outros. E no grupo B aí, ó, a isoniazida, que é um antimicrobiano de espectro estreito. A gente tem um exemplo de um antimicrobiano que só é utilizado para micobactérias. Ele não tem ação nos outros que a gente citou aí, ó, nos cocos gram-positivos, bacilos gram-positivos, cocos gram-negativos, etc. Só vai ser utilizado nas micobactérias. A ampicilina, por outro lado, é um antimicrobiano de espectro estendido. Ela vai ter uma ação contra cocos gram-positivos, bacilos gram-positivos e bastonetes gram-negativos. Então, entre os cocos gram-positivos, a gente tem enterococos e a Listeria monocitogenesa. Entre os bastonetes gram-negativos, Escherichia coli, que causa muitas infecções do trato gastrointestinal, a Haemophilus influenza, Proteus mirabilis e a Salmonella typhi. Tetraciclina, que é bastante utilizada também, é um antimicrobiano de amplo espectro. Pode ser utilizada lá contra bastonetes gram-negativos, micro-organismos anaeróbios, espiroquetas, micoplasma, clamídia e, entre os outros, actinomicetos, rickétsias e amebas, que também causam infecções gastrointestinais, né? Então, cada classe de antimicrobianos tem um espectro específico e é preciso que você investigue
as características do paciente para verificar se esse tratamento antimicrobiano está sendo feito de forma adequada. A resistência é um risco frequente, ela é decorrente da alteração no local de ligação. Então, a bactéria pode mudar a estrutura proteica que se ligaria ao antimicrobiano. É o mecanismo de resistência que esses seres possuem, né? A resistência pode ser decorrente também de redução do acúmulo. Então, as bactérias sintetizam bombas de fluxo. O medicamento entra na membrana, a bomba joga ele para fora. E pode decorrer da inativação enzimática, como eu falei, a beta-lactamase produzida pelas bactérias. Então, além disso aí tudo, das susceptibilidades específicas de cada grupo, das classes de medicamentos antimicrobianos disponíveis para o tratamento dessas bactérias, ainda é necessário driblar os mecanismos de resistência bacteriana. Então, por exemplo, as fluoroquinolonas, pode existir uma alteração na enzima-alvo, que é a DNA-girase, resultando em resistência às fluoroquinolonas. Então, lá na bactéria, a gente tem o DNA da bactéria, esse DNA vai ser utilizado para a síntese proteica das bactérias, que a bactéria precisa, das proteínas que a bactéria precisa. Tem uma enzima que torce a dupla hélice do DNA para liberar esse DNA e fazer com que a síntese proteica aconteça. É a chamada DNA-girase. As fluoroquinolonas inibem a DNA-girase bacteriana. Por que não atuam na nossa DNA-girase? Porque bioquimicamente a nossa DNA-girase e a bacteriana são diferentes, têm estrutura diferente. A resistência aos beta-lactâmicos. Os antibacterianos beta-lactâmicos entram nas células gram-negativas através dos canais porinas. O Enterobacter é resistente às cefalosporinas por produzir beta-lactamases. Então, a enzima quebra o anel lactônico, que a gente vai ver posteriormente, dos beta-lactâmicos. Contudo, os micro-organismos também podem ser resistentes por alterar os canais porinas, através dos quais as cefalosporinas passavam. Então, ela altera a fisiologia das proteínas presentes na sua membrana plasmática. E também produzem aí as bombas de fluxo. No caso da tetraciclina. A tetraciclina era eficaz contra infecções ginecológicas por bacteroides. Mas, atualmente, esses micro-organismos são resistentes devido à presença de uma proteína plasmídio-mediada que promove o efluxo da tetraciclina. Então, uma bactéria lá no começo pegou e conseguiu sintetizar uma proteína de membrana que bombeia a tetraciclina para o exterior da célula. Essa fita de DNA contendo a sequência para sintetizar essa proteína virou um plasmídio e ficou disponível lá no ambiente. Outras bactérias chegaram, incorporaram esse plasmídio no seu DNA e agora a tetraciclina não funciona mais para as infecções toxicológicas. Novamente, no caso dos beta-lactâmicos, as beta-lactamases ou penicilinases são as enzimas bacterianas que destroem os derivados da penicilina. Destroem os antimicrobianos com núcleo beta-lactâmico. A Neisseria gonorrhoeae é resistente à penicilina devido à atividade da penicilinase. Por isso que põe o clavulanato junto, porque o clavulanato inibe a penicilinase, inibe a beta-lactamase. Aí a ampicilina faz o efeito. A penicilina, o derivado da penicilina, faz efeito. E aqui os locais de ação, resumidamente para vocês, dos principais antimicrobianos. Então, como a gente vê aqui, tem uma bactéria. Tá? O DNA da bactéria, os ribossomos da bactéria, que são responsáveis pela síntese proteica, né? O RNA mensageiro sendo sintetizado, como a gente viu lá na bioquímica. A transformação do PABA, que é o ácido paraminobenzoico, em ácido tetrahidrofólico, que vai participar da síntese de novas moléculas de DNA na bactéria. A gente também não precisa do ácido fólico para fazer a síntese de DNA, então, por aí. Beleza, onde que entram os antimicrobianos, então? Existem antimicrobianos que são inibidores do metabolismo. Então, as sulfonamidas e a trimetoprima inibem essa transformação de PABA em ácido tetrahidrofólico. Por que isso inibe o metabolismo? Porque se eu não sintetizo novas moléculas de DNA, como é que eu vou ter metabolismo dentro da célula bacteriana? Fica difícil.
Existem também os inibidores da síntese da parede celular, que é a primeira classe que a gente vai ver. Então, se a bactéria perde a parede celular, ela fica exposta e ela pode, por exemplo, por questões de desequilíbrio osmótico, morrer. A água passa livremente por aqui. E aí isso prejudica a estabilidade da célula bacteriana. Entre eles, a gente tem os beta-lactâmicos, vancomicina, daptomicina, telavancina e fosfomicina. Essa é a primeira classe que a gente vai estudar mais especificamente, tá? Existem também os inibidores da síntese de proteínas. O ribossomo bacteriano é diferente do nosso ribossomo também. Então, essa é uma diferença bioquímica que passou a ser atacada pelos antibacterianos. Então, tetraciclinas, aminoglicosídeos, macrolídeos, clindamicina, cloranfenicol e linezolida são antibióticos que atuam no ribossomo bacteriano, que por ser diferente do nosso, existe uma seletividade contra as bactérias. Tá? Existem também inibidores da função ou síntese dos ácidos nucleicos, fluoroquinolonas e a rifampicina. Então, elas impedem a síntese de ácidos nucleicos, a síntese de DNA e RNA. E inibidores da função da membrana celular, isoniazida, anfotericina B e polimixinas, que atuam também na membrana, desestabilizando a célula bacteriana. Então, esse aqui é o resumão de todas as áreas de atuação de todos os antimicrobianos disponíveis, tá? De tratamento. A gente vai até que horas mesmo? 11h15? Estamos quase. Então, isso aqui é interessante para que você seguir, mas você não vai virar um expert em farmacologia de antimicrobianos, porque são muitas classes diferentes, depende da identificação do micro-organismo. Por que eu digo que você não vai virar um expert assim do nada? Por quê? Depois que identificou o micro-organismo, já existe um protocolo de tratamento. Então, você não precisa decorar isso. Lá na área técnica, quando você estiver participando do tratamento desses pacientes, olha, é uma Neisseria monocitógenes. Já tem um protocolo. Você não vai precisar ficar procurando, pesquisando isso aí, tá? O que você vai ter que levar em consideração é a característica daquele paciente. Se ele tem insuficiência renal, insuficiência hepática, se ele está subnutrido, se ele é obeso, se ele está abaixo do peso, etc, etc, etc. Tá? Mas os protocolos para tratamento já estão disponíveis a partir da identificação. Não identificou? Tratamento empírico? Antibióticos de amplo espectro. A gente começa, então, com os inibidores da parede celular. Então, a gente viu aspectos gerais dos antimicrobianos, vamos para aspectos mais específicos. Como a gente viu na figura aqui, interferir na parede celular é interessante, porque desestabiliza a célula microbiana. A parede celular é uma estrutura que as células dos mamíferos não possuem. Então, isso já se torna um alvo. Por que a gente não tem um tratamento eficiente contra o câncer, por exemplo? Porque o câncer é uma célula própria que se torna descontroladamente letal, né? Então, não tem alvo terapêutico na célula do câncer que não atinja também as células do nosso próprio corpo. Por isso que a quimioterapia é tão agressiva contra as células do cabelo, por exemplo, contra todas as células do organismo. Então, não existe alvo. Na célula bacteriana, não. A parede celular não existe em mamíferos. Então, ela vira alvo dos fármacos. Ela é composta de um polímero denominado peptidoglicano, que consiste em unidades de glicano unidas umas às outras por ligações peptídicas cruzadas. Então, é como se fosse um plástico. Tá? Os inibidores da síntese da parede celular apresentam eficácia máxima quando os micro-organismos estão se proliferando. Então, no início da infecção, quando esses micro-organismos ainda estão em curva de crescimento, né, ascendente, é que esses inibidores da parede celular são mais eficientes. Depois que os micro-organismos já cresceram, já se instalaram, eles não são tão afetados por inibidores da parede celular, que não estão em crescimento. A parede celular faz mais diferença quando esses micro-organismos então, estão se multiplicando. Tá?
eles têm pouco ou nenhum efeito em bactérias que não estejam crescendo e se dividindo. Então, depois que a infecção já está instalada, eles não conseguem ter efeito contra esses micro-organismos. Os membros mais importantes do grupo são os beta-lactâmicos, porque eles possuem esse anel beta-lactâmico que eu vou mostrar para vocês, que é essencial para a sua atividade, a vancomicina e a daptomicina. Aqui, dois termos interessantes que a gente vai usar nessa aula, né? Vai ficar para a aula que vem. MRSA e MERS. O que é o MRSA? Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. E o MRSA? Opa, bom, toda. Methicillin Resistant Staphylococcus epidermidis. Ou seja, respectivamente aí, Staphylococcus aureus resistentes à meticilina e Staphylococcus epidermidis resistentes à meticilina. Se você for infectado por um deles, o bicho vai pegar, porque são estirpes microbianas resistentes a diversos antibióticos e são caracterizados assim. Eu nunca cheguei a trabalhar com essas bactérias no laboratório porque eu sempre tive medo. O máximo que eu peguei foram gram-negativas, resistentes à penicilina. Agora, essas aí são perigosas demais. E bacteremia é o quê? É a presença de bactérias no sangue. Esse é o anel beta-lactâmico, que está em vermelho, escrito para vocês. Esse anel é que é o responsável por interagir com as enzimas que sintetizam a parede celular microbiana. Então, lá na enzima da bactéria que está sintetizando a parede celular, existe uma forma complementar do anel beta-lactâmico. E aí, quando eles interagem, um se conecta ao outro e impede a atuação dessa enzima que polimeriza a parede celular das bactérias. Então, é por isso que é um bacteriostático e bactericida ao mesmo tempo. Se essa bactéria está no meio da sua divisão e aí não consegue sintetizar a parede celular mais, ela morre por desequilíbrio osmótico, etc. E se essa bactéria também já está instalada, esse fármaco não tem tanta atuação, porque ela já se multiplicou, ela já construiu sua parede celular, então ela não está sendo mais afetada por esse fármaco. Só quando elas estão em crescimento, se multiplicando, é que esse fármaco tem atuação. Consegue matar essas bactérias e interromper a multiplicação delas. Depois da infecção instalada, tem que trocar, já não vai fazer mais efeito. Então, esse é o anel beta-lactâmico, presente nessas estruturas. É algo que é muito sensível, por isso que as bactérias atacam esse anel, que ele é o grande responsável por interagir com as enzimas bacterianas. Por exemplo, esse aqui é o ácido 6-aminopenicilinâmico, local de hidrólise pela penicilinase bacteriana ou por ácido. Então, ácidos hidrolisam esse anel e as penicilinases ou beta-lactamases, é outro nome, né? Também hidrolisam esse anel. Pessoal, diante das informações de farmacocinética que nós tivemos, se ácido hidrolisa esse anel, eu vou programar um fármaco derivado da penicilina para absorção estomacal? Sim ou não? Se ácidos hidrolisam o anel beta-lactâmico, as penicilinases também hidrolisam o anel beta-lactâmico, as beta-lactamases, que inativam esse fármaco. Eu vou programar um beta-lactâmico para absorção estomacal? Pergunta de prova. Não, né? Isso aí. Por quê? O estômago tem pH ácido. Se eu me alimento e aí depois tomo esse medicamento, o que vai acontecer? O medicamento vai ficar parado lá no estômago, junto com o alimento, que vai estar sendo digerido. Vai ser melhor ou pior para a absorção dele, para o efeito?
Vai demorar mais. Então, ele vai ficar mais tempo no estômago. Se ele ficar mais tempo no estômago, ele está mais tempo sob efeito do ácido. O que acontece, então, com o anel lactônico? Vai ser degradado. Então, esse fármaco aqui, dentro desse raciocínio clínico, que é o que eu quero que vocês tenham, se ele é degradado por ácido e também pela beta-lactamase, justamente o anel lactônico, que é o responsável pelo efeito fisiológico, né? Eu tenho que evitar que esse fármaco fique em pH ácido. Então, eu vou tomar ele de jejum, né? Por isso que tem antimicrobianos que a gente toma em jejum e antimicrobianos que a gente toma depois do almoço. Isso está relacionado com a estabilidade deles nos diferentes pHs, por exemplo. Lá no começo a gente viu que tetraciclina não pode tomar com leite, que a tetraciclina quebra o cálcio e aí ela fica indisponível. Então, reduz a biodisponibilidade da tetraciclina. No caso das penicilinas, todas essas que a gente está vendo aqui, ó, amoxicilina, ampicilina, benzilpenicilina G. A benzilpenicilina, penicilina G, que é o benzetacil, eu posso tomar depois do almoço? Qual que é a via de administração dela para quem já tomou? Intramuscular. Então, eu posso almoçar? Tomara que posso. Não tem problema, né? Pode ser em qualquer momento. Por quê? Do músculo vai direto para o sangue. Essa é uma pergunta boa para cair na prova, para confundir vocês. De acordo com os seus conhecimentos a respeito dos beta-lactâmicos, problema da hidrólise ácida, etc, 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 a benzilpenicilina posso tomar depois do almoço? Pode, porque a forma farmacêutica de administração intramuscular não faz com que o fármaco vá para o estômago, por exemplo, vai direto para a corrente sanguínea, ele já é absorvido prontamente. Não passa pelo metabolismo de primeira passagem. Não vai para o estômago, né? Nafcilina, oxacilina, piperacilina, ticarcilina. Então, terminou em cilina, muito provavelmente é um derivado da penicilina, tá? E aí, todos esses fármacos não devem ser tomados após o almoço. O ideal é que se tome de jejum. Aí eu vou pedir para você me explicar lá no questionário por que a amoxicilina tem que ser tomada em jejum. Aí você vai me explicar que na estrutura química do fármaco ocorre uma vulnerabilidade aos ácidos estomacais. Então, o ideal é fazer com que o fármaco não tenha contato com os ácidos estomacais que desestabilizam sua estrutura, que diminuem sua biodisponibilidade. Incorporar essas palavras lá, tá? Mais especificamente aí para as penicilinas. Elas estão entre os fármacos mais amplamente eficazes e também entre os membros tóxicos conhecidos, mas o aumento da resistência limitou seu uso. Então, conforme as pessoas faziam uso da penicilina e um uso indiscriminado, eu não peguei essa época, mas quando o antibiótico não precisava de receita, a coisa era muito banalizada. Então, por qualquer motivo, as pessoas já faziam uso de um derivado da penicilina. E isso induziu uma resistência muito grande das bactérias contra essa classe terapêutica. Aqui na figura, mais uma vez mostrando para vocês o mecanismo de ação. Então, existe lá o peptidoglicano da parede celular bacteriana. Aqui é uma gram-positiva, tá? Tem a membrana plasmática, uma membrana plasmática só na gram-positiva, citoplasma e a parede celular de peptidoglicano bem grossa em relação à gram-negativa, né? A cadeia lateral de peptidoglicano sofre uma ligação cruzada na etapa final da síntese do polipeptidoglicano. Esse processo é bloqueado pela penicilina. Então, essa estrutura química aqui, ó, com esse anel lactônico, ele é o responsável por interagir com a enzima que faz essa etapa final de síntese do peptidoglicano. É por isso que
isso afeta a estabilidade da parede celular bacteriana. Inibe uma enzima que está responsável pela síntese dessa ligação cruzada na etapa final da produção do peptidoglicano da parede celular. Então, esse é o mecanismo. Tá? Como não ocorre essa ligação, a parede celular se desfaz, a membrana citoplasmática da bactéria fica vulnerável às questões de equilíbrio osmótico, por exemplo, e se desfaz. Prejudica o crescimento dessa bactéria. O que se diferem, então, os membros dessa família aqui das penicilinas? Né? Por que é amoxi, ampi, dicoxa, nafce, oxa? Por quê? Embora o anel beta-lactâmico esteja presente em todas elas, os outros componentes da estrutura química que estão relacionados com a farmacocinética são diferentes. E aí elas vão mudando de nome. Tá? O substituinte R ligado ao ácido 6-aminopenicilâmico. Então, esse é o ácido 6-aminopenicilâmico. Isso tudo aqui é o ácido 6-aminopenicilâmico. O R aqui é que muda. Quem está ligado nesse R? E, geralmente, esse R está relacionado com as questões farmacocinéticas. Tá? A natureza dessa cadeia lateral afeta o espectro antimicrobiano, a estabilidade no suco gástrico, a hipersensibilidade cruzada e a suscetibilidade às enzimas bacterianas de degradação. Então, o radical que é incluído aqui no ácido 6-aminopenicilâmico, substitui esse R, vai influenciar todas essas características aqui no fármaco. E, mais especificamente, as penicilinas interferem, então, na última formação, na última etapa de formação aqui do peptidoglicano bacteriano. Isso aí é crucial, principalmente contra gram-positivas. O que acontece quando essa bactéria perde a parede celular? Mais uma vez, sem a parede celular, as membranas bacterianas se tornam muito sensíveis. Então, pode ocorrer lise celular, seja pela pressão osmótica, seja pela ativação de autolisinas, que são proteínas que elas mesmas quebram a parede celular da bactéria, a membrana plasmática das bactérias. Esses antibacterianos, então, são bactericidas e atuam de modo tempo-dependente. Eles são capazes de matar a bactéria, reduzir a concentração de bactéria, diferentemente dos bacteriostáticos que só impedem a multiplicação. Consequentemente, elas são inativas contra micro-organismos sem essa estrutura, como micobactérias, protozoários, fungos e vírus. Então, quem não tem essa parede celular não sofre a ação das penicilinas, né, dos derivados da penicilina. Então, as micobactérias não possuem parede celular. Protozoários também não. Fungos também não. E os vírus não são nem organismos vivos, né? São parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam de células para parasitar. Então, esse é o espectro de ação das penicilinas. Continuamos na aula que vem, então. Mais especificamente, eu precisava falar dessa parte toda aqui para vocês anterior, né? Está dentro do material. São as características gerais dos antimicrobianos. Vale a pena lembrar dessa estrutura aqui, das gram-positivas e gram-negativas, porque você vai ouvir muito falar sobre gram. E não precisa decorar os nomes dos medicamentos, etc. Eu quero raciocínio, tá? A respeito das características que interferem na utilização dos antimicrobianos. Beleza? Fica assim, então. Dúvidas, sugestões, comentários? Deve ter algum trem para arrumar lá. Vou ver se eu arrumo aqui agora, para vocês conseguirem colocar presença.
Tenta aí de novo, vamos ver se funciona.